Padre José Eduardo critica e traz verdades sobre a igreja tradicional católica carioca. A quem ele está se referindo? Ao que é esse assunto? Fica comigo até o final do vídeo para você entender, mas antes não esquece de deixar seu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Bora para o react, bora para o react. No final da semana passada, o Padre José Eduardo trouxe uma aula falando do tradicionalismo à apostasia, o tradineogalicanismo carioca. E ainda tem um outro trecho, quem sabe eu posso trazer aqui, se vocês gostarem desse vídeo eu trago, tá bom? Então vamos ver alguns pontos que eu acho interessante aqui sobre este assunto, tá bom? E vale a pena você assistir a aula inteira, viu? Algo está se movendo nos bastidores da igreja. O novo Papa foi eleito, Leão XIV, o inferno inteiro estremeceu. Cada Papa legítimo é um renascimento, um contra-ataque da graça. Mas este, com seu lema In illo uno unum, unus noum, fez o diabo ranger os dentes. A resposta do inimigo? Tentar romper a unidade, dividir, confundir. E onde? Aqui mesmo no Brasil. Um novo movimento começa a se articular. Não é apenas tradicionalismo, é cisma disfarçado. Apostasia trajada de ortodoxia. É o que chamam de tradineogalicanismo carioca. E você precisa entender o que está acontecendo. Por isso, a aula de hoje será mais longa, mais densa, mas também mais necessária. E aí vamos ao adendo aqui, né? Pra você que não tá entendendo o que aconteceu. Nos últimos meses aí saiu um lançamento de um livro sobre o catecismo, os erros do catecismo. Esse livro é em inglês, mas foi traduzido aqui para o Brasil e por conta disso, todas aquelas frases que nós já ouvimos incansavelmente na internet voltaram à tona. Que a Igreja Católica se desvirtuou, que ela não é mais a Igreja de Cristo, ela é uma seita conciliar. Olha, se você pegar os meus últimos vídeos abordando sobre esses temas, dá uma conferida em alguns comentários que você vai ver os absurdos que alguns católicos falam da própria Igreja Católica. Dito isso, o Padre José Eduardo trouxe inúmeros posts, também fiz uns outros vídeos com alguns posts dele, explicando alguns termos do Concílio Vaticano II, explicando também um pouco da história. Claro que no post ele não vai conseguir trazer tudo, e diante disso ele sofreu muitos ataques, e percebeu-se também a grande confusão. Então o que ele fez? Ele trouxe essa aula aqui. Gente, o que ele falou de uma aula muito densa, mas muito necessária, é muito verdade. Ele traz pontos históricos da tradição, traz a palavra, traz a visão de doutores da igreja. Então ele traz toda uma cronologia para nos fazer entender de uma forma muito mais clara. Então é assim, é como se o Padre José Eduardo estivesse trazendo informações ali para tirar a escama dos nossos olhos sobre esse assunto. Aliás, em muitos pontos que ele falou, eu até falo, Jesus, a gente falou exatamente isso no vídeo, mas não com uma linguagem tão robusta, tão maravilhosa quanto o Padre José Eduardo, que traz ali questões que só ele, como teólogo, né, moral, padre, ele trouxe, né? A gente, óbvio, faz o trabalho aqui como um leigo. Então, esse trecho aí é da introdução. E aqui, num outro ponto, ele fala sobre a raiz dessas questões. Vamos ver aqui. Eles querem criar uma falsa dicotomia. Missa antiga, missa nova. Como se, para ser a favor da missa antiga, você tivesse que ser contra a missa nova. Esse tipo de dicotomia é absurda. Por exemplo, celebro a missa tridentina, gosto de celebrar a missa tridentina, acho a missa tridentina maravilhosa, mas eu não sou leviano a ponto de estigmatizar a missa nova e colocá-la numa espécie de caldo herético. Isso não é legítimo. Nós vamos, ao longo da aula, falar também sobre isso. Mas é importante fazer esse esclarecimento porque nós podemos cair no erro de jogar todo mundo no mesmo balaio. Não é verdade. Existem muitos grupos, muitos movimentos que estão em sintonia com a igreja. Aqui no Brasil temos a administração apostólica São João Maria Vianney, que tem um apostolado muito fecundo, não apenas na área que lhe corresponde em Campos, mas no Brasil inteiro e assim por diante. Então vejam, há tradicionalismos e tradicionalismos. E isso é o que a gente sempre fala aqui no canal, gente. Não quer dizer que porque você não vive o rito tridentino, o rito tradicional, que você o detesta. Não é porque você vive a missa nova que você não possa viver os outros ritos. A igreja nunca falou isso, e nós devemos amar tudo aquilo que é relacionado à igreja católica. E eu já comentei isso, já trouxe alguns ritos aqui da igreja greco-melquita, quero trazer outros também, mas é isso que o Padre José Eduardo
tenho falado e o que a gente sempre rebate em alguns comentários quando o pessoal vem nos acusar. Quando a gente fala do tradicionalismo, são as pessoas raditrades, as pessoas que utilizam-se da missa, do rito tradicional para atacar a igreja, usar os documentos conforme a sua narrativa. Então, é isso que nós estamos falando. Porque tem pessoas que vivem de forma maravilhosa o rito tradicional. Já falei aqui. Já reagi a, por exemplo, Dom Rifan, que é o responsável pela administração apostólica, né? Muitas pessoas têm dito que, inclusive, esses são grupos que acabam tendo o lefebrismo escondido para enganar e manipular as pessoas. Mas a gente tem que ver de que a igreja autorizou. Então, ali, ela entende que não há um risco. A gente tem que saber, é exatamente isso que o padre José Eduardo disse nesse ponto. Nós precisamos saber separar. É a mesma coisa quando alguém fala a renovação carismática usa errado a fusão do Espírito Santo, que é a oração em línguas, mas não é todo mundo. O pessoal da renovação é exagerado. Não são todas as pessoas. E o movimento jamais fala para você ser exagerado como algumas pessoas acontecem. A gente precisa começar a saber separar. E tem coisas que a gente não precisa esperar Deus separar, porque tem coisas que estão às claras. E aqui ele vai mencionar um pouco sobre Lutero. Vamos lá. Como o protestante ficou sozinho diante da escritura, o tradicionalista radical se coloca sozinho diante da tradição, ignorando o magistério vivo da igreja, recusando a autoridade dos pastores legítimos, julgando tudo com base em documentos de que ele se faz juiz supremo. É o mesmo princípio protestante, travestido de latim. Lutero eliminou o Papa em nome da escritura. Os neotradicionalistas eliminam um Papa em nome da tradição. Veja, não se trata de ter uma foto do Papa na sacristia e de dizer o nome dele no cânon e se declarar não sede vacantista. Na realidade, de fato, há uma independência de regime em relação ao Romano Pontífice. É disso que se trata e nós não podemos ser hipócritas. Mas, no fundo, o que permanece é o mesmo. O eu solitário, que se ergue contra a igreja e se arroga o direito de decidir, interpretar, julgar sozinho. Esse é o drama do nosso tempo. O indivíduo erigido em critério último de verdade. Contudo, um detalhe muito bem observado por Cornélio Fabro, e sobre o qual voltaremos na parte final de nossa aula, é que, por detrás do códito cartesiano, há uma premissa oculta. Penso porque quero. É a vontade de pensar. Essa vontade, que no fundo é a grande força, que depois será desnudada por Schopenhauer e por Nietzsche, é justamente o que torna a posição do códito questionador uma posição moral. Eu quero duvidar, eu quero questionar, eu quero me erigir em princípio cognitivo. E é por isso que precisamos voltar a São Tomás, à metafísica do ser, à obediência ao magistério, à comunhão com Pedro, porque sem isso, até a tradição se torna uma arma contra a igreja. E aí, até o mais devoto pode se tornar um apóstata. E isso, como veremos, não é uma mera hipótese. E aí nós vamos para o ponto também em que o padre José Eduardo, ele fala, porque ele menciona também aquilo que aconteceu. Lembra que eu falei, ele traz uma cronologia, uma história? Ele também vai falar aqui em relação à teologia da libertação, que agora, né, agora o pessoal tá tratando a teologia da libertação marxista como um cachorro morto. Mas toda a campanha da fraternidade, o povo reanima, ressuscita a teologia da libertação marxista, porque isso sim traz visualização, isso sim faz com que muitas pessoas se mobilizem contra a CNBB, contra o tema da quaresma, lá da campanha, enfim. Ela só é cachorro morto quando você fala, mas quando eles falam, não, aí é super necessário. Depois do Vaticano II, com sua ênfase na colegialidade, na valorização das igrejas locais, alguns passaram a entender que o Papa seria apenas mais um bispo e não garante da unidade da fé. É aí que entra Leonardo Boff, símbolo de um novo tipo de pensamento. Por um lado, um pensador impregnado pela teologia liberal alemã, cheia de ideias que colocam em xeque verdades centrais da fé católica, como a divindade de Cristo ou a instituição da Eucaristia, mas, por outro lado, um teólogo da libertação profundamente ligado à realidade latino-americana. Quando o Vaticano resolveu intervir, parte da igreja brasileira se revoltou. Muitos saíram em defesa de Boff. A imprensa mundial pintou o Papa João Paulo II como um inquisidor e Boff como um mártir. Dom Terra chama isso de neogalicanismo brasileiro, um movimento que, em nome da igreja local, desafia diretamente a autoridade da sé de Pedro. Essa história não terminou. O espírito galicano, ou neogalicano, se manifesta hoje de novas formas, tanto à esquerda, com teologias que relativizam o dogma em nome do povo, quanto à direita, com movimentos que, em nome da tradição, rejeitam o Concílio Vaticano II e até o Papa.
trata-se de uma disputa pela alma da igreja no Brasil. Mas a pergunta que sempre fica é: a igreja sou eu e meus amigos? Ou é essa barca misteriosa conduzida por Pedro, mesmo quando Pedro me incomoda? E aqui eu vou fazer um breve corte para nós irmos para a segunda parte, porque essa aula tem 3 horas e 55 minutos, ainda tem um outro trechinho aí, mas eu trouxe mais esses pontos para nós entendermos que ele inicia com essa introdução, ele traz sobre a questão de Lutero e ele também menciona a teologia da libertação marxista. Todos esses pontos você também encontra aqui no canal, mas foi como eu falei, né? De uma forma mais leiga, sem tantos dados. Às vezes a gente traz alguns dados, sim, mas em vídeos menores. Esse vídeo que o padre José Eduardo trouxe, ele é muito denso. Então vale a pena você ouvir parte a parte para você entender. Se você tiver dúvidas, fica com o dicionário do lado, porque ele vai usar muitas palavras que para alguns vai ser um pouco mais penoso de entender, para que você possa entender toda essa dimensão e esse movimento que tem acontecido, tá bom? Então a gente vai para a segunda parte e lá eu vou trazer os outros pontos para que você sinta um gostinho dessa aula maravilhosa que foi feita pelo Padre José Eduardo. Então assim, a gente está trazendo o Padre José Eduardo aqui nos últimos vídeos porque ele participou do debate, trouxe informações maravilhosas e às vezes são dúvidas que aparecem nos comentários ou afirmações erradas. Então assim, por isso nós estamos trazendo o Padre José Eduardo aqui, tá bom? Porque realmente é uma grande aula, assim como nós já fizemos com outros padres ao longo do nosso canal, tá bom? Então, eu vou deixar o link, claro, da aula completa aqui no comentário fixado. Se eu esquecer, vocês me avisem. Não esquece, se você assistiu essa parte, alguma outra parte, deixa aqui nos comentários, me conta se ficou mais claro pra você. E não esquece de deixar meu joinha, se inscrever no canal e também ativar o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo e a parte 2. Tchau!